E finalmente chegamos ao quarto e último episódio do Descubra Jundiaí, nesta caminhada com o professor Maurício, relembrando e contando histórias e curiosidades da rua Barão de Jundiaí. Eu vou ter que falar de um, Maurício, que é a Casa Carlos Gomes, que é daqui também, onde eu comprei meus primeiros LPs da vida. Poxa, era incrível, era nesse espaço ali, ó. A gente passava aqui, né, Márcio? Você já escutava a música do sucesso. Podia ser Zezé de Camargo e Luciano, tocava 24 horas para poder vender. Trilha de novela. Trilha de novela, o que tivesse aqui. E a Casa Carlos Gomes, ela é muito antiga e tem uma curiosidade da Casa Carlos Gomes. O primeiro aparelho de TV de Jundiaí, quem adquiriu foi a Casa Carlos Gomes. E ela colocou aqui na frente, e eu tenho inclusive uma foto que todo mundo vendo, embasbacado, pasmos, como que aquilo parecia uma imagem numa caixinha de tubo. Se tinha gente que já, até então, mesmo o rádio sendo uma invenção antiga, já não se conformava daquilo sair vozes ali de dentro, você imagina você ver uma imagem. Meu primeiro salário, eu trabalhei no Jornal da Cidade, meu primeiro emprego, eu subi essa rua aqui, comprei um disco do Chico Buarque na Casa Carlos Gomes, virei a padroeira, tinha a loja vencedora, comprei uma sandália para minha mãe, acabou o dinheiro. Maurício, e aqui no Banco do Brasil é onde você falou da Câmara Municipal, né? Que Sim. hoje está lá no começo da Barão. E essa daqui foi então a primeira versão, foi o primeiro prédio da Câmara Municipal de Jundiaí. Na verdade a Câmara, ela ocupou o segundo andar. O prédio, originalmente, ele foi construído para a Caixa Econômica Estadual, depois mudou o nome para Banco Nossa Caixa, depois mudou para Banco Nossa Caixa, Nosso Banco, e nos anos 2000 foi adquirido pelo Banco do Brasil, por isso que hoje aqui está o Banco do Brasil. Mas aqui foi coletoria, que era o lugar que a gente pagava os impostos também, os comerciantes. Se pegar as notas fiscais antigas, tem lá um selo, você pega um móvel antigo, tem um selo. Aquele selo era o tributo e o pessoal comprava as cartelas aqui para poder colar num brinquedo, colar. Se chegasse uma fiscalização, ó, você tá com o chapéu à venda e não tem o tributo colado nele. O tributo era colado na peça. Vamos passar aqui agora a Coronel Leme da Fonseca com a Barão de Jundiaí para quase chegar no finalzinho do nosso Descubra Barão de Jundiaí hoje. Maurício, a Barão com a Siqueira também tem muita história. É o que eu falo, a gente está aqui no centro, a gente respira história, né, Márcio? Nessa esquina, onde é o prédio da Telefônica até hoje, onde o pessoal da minha idade, talvez até da sua, pegou uma época que a gente comprava fichas telefônicas, cartões telefônicos. Aqui tinha uma cabine, né? As cabines que você entrava, fazia uma ligação interurbana, eles marcavam horário e você acertava ali no caixa depois. Esse prédio inaugurou nos anos 1950, mas pouca gente em Jundiaí sabe que a escola Conde de Parnaíba, o Grupo Escolar Conde de Parnaíba, que é um pouco mais ali adiante, ele começou aqui em 1906. Aqui todo mundo conhece como o prédio da Difusora, é um prédio La Torre. Também eu acredito que é um prédio histórico, é um prédio também modernista, dos anos 1960. Provavelmente ele foi inaugurado no final dos anos 1960, porque em 67 ele estava em construção. Maurício, mais dois prédios importantes aqui da cidade, o Centro das Artes e o Conde de Parnaíba. Eu acho que o Centro das Artes é um prédio muito especial, né? Porque ele foi inaugurado em 1933 e a sua primeira construção, a sua primeira finalidade era o Mercadão Municipal. Você imagina, a gente viaja para várias cidades, né? Eu sei que você viaja, gosta de viajar bastante, quem não gosta, né? Você vai em várias cidades, tem lá um mercado municipal, lá Adoro o mercado. onde tem lá um boteco, uma comida de boteco, uma comida diferente, sempre tem alguma coisa especial dentro do mercado. Eu era muito criança quando ele foi desativado, mas eu lembro, sabe aquele cheiro de quitanda? Aquele cheiro de fruta misturado com pimentão, que você entra numa quitanda, você sente aquele cheiro. Quando eu sinto aquele cheiro, me remete um pouco aqui. E ele foi construído principalmente para que os imigrantes italianos ou até o povo que era da área rural, que eles comercializassem aqui
a sua produção. Então eles traziam da Colônia, do Caxambu, do Traviú, de Louveira, que fazia parte de Jundiaí, enfim, eles traziam tudo e comercializavam aqui. Mas com o tempo isso foi descentralizando e acabou ficando fechado durante um tempo. E aí o professor Pedro Fávaro sempre teve a ideia de montar um teatro, e hoje ele é o patrono, né, leva o nome do Centro das Artes com muita justiça, porque foi ele que batalhou. Ele inaugurou 2 vezes, né, o Centro das Artes. Ele teve a ideia, ele construiu, aí pegou fogo em 83 e logo em 85 ele reinaugurou o Centro das Artes, né, ele já teve várias reformas. E o Conde de Parnaíba? O Conde de Parnaíba, ele se mudou, né? Ele começou na esquina aqui da Siqueira de Moraes com Rua Barão, e aí foi adquirido esse terreno, que é um terreno enorme. Nós temos registros fotográficos do lançamento da pedra fundamental há mais de 100 anos, e o grupo escolar ele inaugurou nos anos 1920. E é uma escola, né, que formou muita gente. A maioria dos jundiaenses que moravam no centro e seu entorno estudaram aqui, e estudam ainda, né? Porque é uma escola que ainda está funcionando. Professor Maurício, a gente encerra o nosso passeio pela Rua Barão de Jundiaí no prédio do Fórum, que eu obviamente quero fazer um Descubra Jundiaí todo sobre ele, mas para a gente encerrar, tem uma curiosidade muito bacana aqui, né? Tem uma curiosidade, né? Esse prédio aqui é um prédio recente, contemporâneo, né? Inaugurou no final dos anos 1960, que é o Palácio Dr. Adriano de Oliveira, mas aqui foi demolida a cadeia pública, era Fórum e cadeia pública. E era uma cadeia, que era a única cadeia da cidade, e era interessante porque a grade ficava para a rua, as pessoas tinham acesso ao preso, o preso ficava vendo o movimento da rua, né? Então ele ficava aqui e ficava cumprimentando as pessoas aí que passavam, e tem relatos, né, das pessoas que conviveram, né, que são contemporâneas nossas ainda, e fala: eu ia para a escola, eu era menina, eu morria de medo de passar ali perto porque eles ficavam mexendo com a gente. Professor Maurício, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por contar um pouco mais da história de Jundiaí. Que importante esses programas para a gente deixar resgatado tudo que Jundiaí contou de história nesses anos todos, ainda continua contando, né? Os prédios estão aí, alguns espaços não estão mais, mas andando aqui pela Rua Barão, a gente vai reencontrando um pouco da história de Jundiaí. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço demais, de verdade, porque é muito bom falar da cidade que a gente ama, né? Então eu tenho um amor gigante pela cidade, e quando a gente ama a cidade, a gente ama as pessoas da cidade.